eu começo ali da cadeira, né? Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bela, uma artista 3D, literalmente. E hoje eu vou mostrar um pouquinho dos bastidores de como foi fazer essa releitura super fofa do Pinóquio pro canal Joy Joy World. Olha só! Então, pra quem não sabe, eu trabalho na Belona Studio e a gente faz arte pra jogos e todo tipo de animação 3D. E esse ano rolou a chance de produzir esse curta incrível, e eu tô super animada pra contar como foi essa experiência. Mas peraí, você já parou pra pensar como uma animação 3D é feita? Imagina que é como fazer um bolo. Primeiro precisamos de uma receita, senão a gente ficaria perdido, né? E pra gente, a receita é o roteiro. Aí dividimos o processo em 3 partes. Na pré-produção, a gente prepara toda a cozinha, as ferramentas e, claro, os ingredientes. Daí é hora de misturar tudo com a segunda etapa, a animação. Dá bastante trabalho, mas quanto mais capricho, melhor o resultado. E no final, é só acrescentar os efeitos, confeitos e confetes na pós-produção e botar pra assar. Acho que comparar com um bolo não ficou tão claro assim, né? Tá, eu vou explicar isso um pouco melhor. Vem comigo! Então, para esse curta tudo começou com os nossos amigos da Skyvibe, lá dos Estados Unidos. Somos parceiros há séculos, criando animações para o canal deles no YouTube, o famoso Joy Joy World, que é tipo um dos canais de conteúdo infantil mais legais do universo. E dessa vez, a gente tinha uma história tão especial nas mãos que resolvemos fazer uma produção mega elaborada. A Skyvibe mandou um esboço com ideias bem legais pro roteiro e gravaram as vozes e músicas lá no estúdio deles. E olha que essas músicas são mais contagiantes que meme de capivara na internet. Aí quando esse material chega aqui na Belona, a gente dá início à primeira fase, a pré-produção. Hora de soltar a imaginação e definir toda a história em um brainstorm coletivo. Sem esquecer de anotar tudo, para transformar isso no roteiro final. Mas vem cá, um monte de palavras em um fundo branco? Sem graça, né? Nós somos artistas, gente. Então saímos rabiscando tudo que vem na cuca na forma de um animatic. É tipo um rascunho animado, ele ajuda a ver como as cenas vão se desenrolar e dá pra ir acertando o ritmo da história conforme ele vai sendo feito. Assim, a gente economiza um tempão e deixa tudo mais próximo do resultado final já no comecinho. Muito mais prático, né? Com uma ideia clara do que vai ter no curta, nossos ilustradores entram em ação e criam um concept art, detalhando tudo que vai ser útil pro pessoal da modelagem 3D. Então, nossos modeladores colocam a criatividade para jogo e transformam os desenhos 2D em modelos 3D de cair o queixo. Mas não pensa que é só apertar um botão e pronto. Cada detalhe é esculpido com carinho e cuidado, para que todo personagem e objeto pareça que vai pular da tela. A receita precisa ser seguida à risca, mas claro, com uma pitada de ajustes aqui e ali para garantir que tudo vai se mexer e funcionar direitinho. Afinal, não queremos um personagem que só funciona parado, né? Uma coisa legal desse projeto é que a gente já tinha uma biblioteca pronta com alguns personagens, o interior das casas, da escola e até o vilarejo. Então foi só adaptar o visual e criar variações temáticas para os figurinos e cenários. A estrela do show, a Pinóquia, é uma versão de madeira da nossa querida Joy Joy. O desafio foi usar o mesmo esqueleto digital, ou rig para os íntimos, para as duas. Pensando nisso, projetamos a Pinóquia para ser uma boneca de madeira perfeita, mas sem deixar de ser compatível com a sua versão humana. Quando chegamos nos cenários, os desafios eram tão grandes quanto divertidos. O primeiro palco foi projetado para caber na traseira de uma van que já tínhamos no estoque, e juntos eles formaram um cenário ideal para o showzinho de abertura. Já o palco principal foi outra história. Maior e mais dinâmico, ele foi planejado para ser montado em um espaço aberto da vila. Ele tinha elementos móveis que precisavam funcionar como se tivessem vida própria, então ele também ganhou um rig. E o restante dos ambientes e objetos nós fomos criando do zero conforme a necessidade. Cada detalhe pensado com carinho, para que tudo ficasse perfeito em qualquer cena, e de qualquer ângulo. Ok, tudo pronto para começar a animar, certo? Não tão rápido. Ainda falta um passo crucial, o layout. Que é tipo um rascunho, só que em 3D, meio que um animatic 2.0. Nessa fase, a gente junta tudo que já foi criado, coloca cada item no seu devido lugar e define onde a câmera vai ficar. A gente usa um equipamento especial que simula um guindaste de cinema bem chique.
Isso dá a liberdade de criar movimentos de câmera mais elaborados e realistas. Já dá pra imaginar aquele enquadramento de cinema, né? Mas depois que os personagens forem animados, vamos ter que ajustar tudo de novo. Então a ideia é criar uma prévia bem durona mesmo, já que é bem útil para as próximas etapas e muito mais rápida de fazer. Depois disso, a gente divide o arquivo em pedaços menores e manda tudo para a turma de animação. Agora sim, tudo começa a ganhar vida na animação. É aí que entra a nossa equipe de astros de Hollywood, animadores. Eles começam gravando a si mesmos fazendo as ações dos personagens. Usamos vassouras, pedaços de papelão e até chamamos o Pet para uma participação especial. Com as referências em mãos, partimos para a construção do blockout, que é como se fosse o esqueleto da nossa animação. Nessa fase, definimos as poses dos personagens, o tempo dos movimentos e a composição dos shots. Tudo isso sem perder a leveza e a pegada mais cartoon que a gente adora. A cada rodada de feedback, vamos refinando a animação dos personagens até que fique tudo suave. Com a animação feita, o curta já está quase pronto. Só faltam os toques finais com a pós-produção. Agora, vamos dar aquele toque mágico, adicionando luzes, efeitos especiais e as famosas gambiarras de última hora. Mas assim como na modelagem e na animação, a gente não sai por aí no escuro não. É aí que entra o Color Script. Nossos ilustradores pegam algumas cenas-chave e pintam por cima, adicionando luzes, sombras e simulando como vai ser o visual final. Isso vai servir como bússola para toda a equipe de pós-produção, garantindo que tudo caminhe na mesma direção do começo ao fim. Na hora da iluminação, tentamos reproduzir o Color Script com a maior fidelidade possível. Cenas externas durante o dia são mais de boa, já que o sol e a luz natural dão uma mãozinha. As cenas de interior exigem um pouquinho mais de suor, porque a gente precisa pensar em como a luz interage com as paredes, móveis e personagens. Já as cenas noturnas são uma aventura à parte. Para evitar um desequilíbrio entre luzes e sombras, tudo é meticulosamente calculado. E o espetáculo final, então? Esse sim foi um verdadeiro desafio. Imagina só, holofotes ao ar livre, canhões de luz e até aquele efeito dramático do gelo seco. Foi um trabalho que exigiu a paciência de um monge, mas no final deu tudo certo. E a última parada? Efeitos especiais. Usamos simulações de física para tecidos, um mix de física e animação para outros elementos e um toque de simulação de fluidos para cenas com fumaça. Uma verdadeira bruxaria da computação gráfica, mas graças aos avanços na tecnologia, a gente consegue fazer tudo aqui no estúdio mesmo. Com toda essa trabalheira pronta, é hora de finalmente botar nossa animação para renderizar. Depois de alguns dias de espera e muitas xícaras de café, finalmente chegamos na hora da montagem. Nessa etapa, a gente junta aquela montanha de frames em uma timeline organizada, coloca uns efeitos e transições e às vezes até criamos uma animação 2D para dar um toque especial. Por fim, é só dar uma última revisada nas cores, adicionar uma legenda e voilá! Nossa criação está pronta! Fazer um curta animado exige muito trabalho, bastante dedicação e uma tonelada de criatividade. Mas sem sombra de dúvida é a coisa que a gente mais ama fazer nesse mundo. Cada artista, cada animador, cada técnico coloca um pedacinho de si na obra para que o filme seja uma experiência única e memorável para todos que assistirem. Esse projeto foi uma experiência incrível e temos muito mais coisas legais vindo por aí. Então já sabe, né? Se inscreve e segue a gente lá nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que a Belona tá produzindo. E assim que der, eu volto aqui para compartilhar mais desses bastidores. Até mais!